Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram as suas Bíblias em 1 Pedro 1, capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Todos acharam? Amém? Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Diga assim: graças a Deus pela sua misericórdia, que me gerou de novo para uma viva esperança. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te engrandecer nesta noite e te adorar, ó Pai, porque Tu és aquele que muda a nossa vida, que transforma o nosso ser e que nos gerou de novo, ó Pai. Meu Deus querido, éramos nada, meu Deus, a nossa vida estava, Senhor, já marcada para a perdição, mas o Senhor nos olhou, nos amou e fez algo grande em nós, derramou o Teu sangue, regenerou a nossa vida e hoje somos restaurados pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. E meu Deus querido, nós te louvamos por isso. Quando, meu Deus, muitos estão a caminho de perdição e destruição, o Teu povo, ó Pai, foi restaurado, regenerado, e as forças do inimigo não terão domínio sobre nós. Somos livres, ó Deus. Pai querido, muito obrigado. Espírito Santo, te louvamos, porque o Senhor transformou a nossa vida para andar em um novo e vivo caminho, não um caminho de destruição e de derrota, não um caminho de escravidão do inimigo, mas somos livres, porque o Senhor verdadeiramente nos libertou. Pai, não há mais cadeias, não há mais acusações, não há mais domínios, a não ser o Teu domínio sobre nós. Somos livres, ó Deus, e por isso te adoramos e te agradecemos em o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Podeis assentar em o nome de Jesus. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele está falando sobre regeneração e sobre a esperança grandiosa do cristão, aquele que recebe a Deus em sua vida. No versículo 23, ele volta a falar, aí em 1 Pedro 1, 23, e diz: tendo sido, que, irmãos, diz aí, regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive permanentemente, ou que permanece. Essa regeneração, restauração, é o que quebra o domínio diabólico em nossas vidas, e quebra completamente. Não há meios do inimigo ficar em nossa vida, dirigindo a nossa vida, orientando os nossos passos, falando o que deve ser feito. Hoje à tarde eu precisava receber um dinheiro com um camaradinho que me devia, e aí ele me ligou e disse assim: eu vou lá pagar para você e coisa e tal, em tal lugar. Eu falei: olha, então vá ao escritório na segunda-feira e lá a gente conversa e coisa e tal. Disse: não, é melhor você receber já e coisa e tal. E já ensinava meu pai que dinheiro na mão, meu filho é ventania, então você corre lá para receber. Eu disse: então muito bem, eu vou lá receber, não há problema. E aonde? Não, 4 horas e tarará, e fui na casa dele, tudo cadeado, coisa e tal, passei a mão no telefone e já aprendi muito com isso. Se tem alguém para te pagar, irmãos, receba logo, amém? Isso é uma dica, receba logo, não deixe para amanhã. Se o cara chamou para pagar, vai lá. E eu já aprendi isso. Então marcou as 4 horas, um pouco em cima do horário para se arrumar, vinha a igreja e estava indo, e aí às 4 horas, toda a casa toda fechada. Aí peguei o celular e aí daí fulano, você que não estou lá. Eu falei: Jesus amado, você não leva ninguém ao bar do Jorge? Eu falei: bar de quem? Eu escutei Nilo Caio, eu peguei o carro para perto do Nilo Caio. Jesus amado, misericórdia, não deixa não, né? E correndo, cheguei lá e vi o homem na esquina, apontando para um lado, apontando para o outro, e coisa e tal. Olha, já vi onde o senhor está aí. Então tá bom, porque Deus é bom, né? E não sei o que, e tarará. E aí eu, quando vi o estado de situação daquela pessoa,
sinceramente me deu dó, mas também me deu bastante dó da Sandra, que eu coloquei o carro bem em frente onde era o bar referido lá, o local, e nem luz tinha, mas tinha trocentas pessoas embriagadas, umas mulheres lá, e aquele homem que trabalhou a semana toda, que trabalhou provavelmente muito e trabalhou duro, porque é um trabalhador, estava dispondo de todos os seus dinheiros e recursos para se embriagar e talvez até mesmo se prostituir com aquelas mulheres que estavam lá. O bar era algo terrível, porque nem luz tinha, né? Não vou nem descrever o nome aqui para não ficar ruim, mas aí nós vamos vendo a diferença de uma pessoa que ele não é mau, ele não é uma pessoa que quer o mal e nem uma pessoa cega e nada, mas ele é uma pessoa que não foi regenerada, ou seja, ele continua com a programação inicial. E infelizmente a programação inicial que nós temos, e todos os homens e mulheres têm, é uma programação corrompida. É uma programação a qual, já dizia o pastor, que a criança não aprende a falar nem mãe, nem pai e nem outras coisas, aprende a dizer não, porque por natureza ela já tem algo que dentro do ser dela foi implantado lá atrás por erro dos nossos pais, Adão e Eva, que trouxe a corrupção e trouxe a morte, trouxe a rebeldia. Uma pessoa boa, uma pessoa que trabalha, uma pessoa até querida, mas em uma situação que não havia meios de conversar com ela, não havia formas. Eu ia fazer um recibo e disse, não, tudo bem, então da segunda-feira, não, porque Jesus amado, Deus te abençoe, tchau. A hora que eu entrei no carro, a Santa estava com o olho desse tamanho, os cabelos arrepiados, você não sabe o que eu vi dentro desse boteco, eu disse, nem me conte. Então nós vamos vendo a situação de uma pessoa a qual não teve a restauração e a regeneração, que além de ter dentro do seu coração marcas terríveis, as quais são o princípio de corrupção do homem, a ação do inimigo. E nós vamos vendo que Deus trouxe para nós, sabe, a graça, o poder, a unção e o presente que se chama regeneração. Diga, eu fui regenerado. Amém? Então essa regeneração fantástica, igual o apóstolo Paulo está falando aqui, é uma regeneração que nos traz uma viva esperança, que através da ressurreição de Jesus dentre os mortos, agora tem o poder de mudar a minha vida, tem o poder de transformar, que eu agora nasci, através do poder do Espírito Santo de Deus, eu tenho dentro da minha vida uma nova vida, um novo nascimento. Abre aí Ezequiel, capítulo de número 36, verso 26, Ezequiel 36, 26, e é isso que muitos não entendem, porque aquele que é nascido de novo, não há condenação, ou seja, o diabo já não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa. Ezequiel 36, 26, Ezequiel 36, no versículo número 26, até no versículo de número 25, ele diz algo que mostra também sobre a limpeza da imundície moral, a purificação dos homens e até mesmo de ídolos. Diz assim, olha, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis o que, irmãos? Purificados. Então uma vez que o homem está o quê? Totalmente sujo. O homem sem essa regeneração e sem essa purificação, ele está sujo, e de tal maneira ele está aberto ao ataque dos inimigos. Aí ele diz, de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei, da idolatria e das coisas malignas. Aí no verso 26 ele diz, dar-vos-ei o que, irmãos? Um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou seja, Deus estaria renovando e regenerando a vida do homem. Você olha bem a vida de uma pessoa que não servia a Deus. Eu estava conversando com duas bencinhas agora, antes de vir para cá, e eu fiquei olhando para o casalzinho 20 assim, e confesso que eu quase chorei de olhar para a cara deles, porque para o jeito deles, que era uma pessoa maluca, era o doido varrido e a maluca varrida, e eu olhava para eles, nós conversando, agora tudo eles bem, com Jesus, a vida transformada, e eu dizia, olha, venho acompanhando há tantos anos, Deus regenerou e restaurou, a família é abençoada, o casal é abençoado, porque Deus tocou, e Ele trocou o coração, e mudou a vida.
É esse Espírito, essa troca que nos dará um novo coração, colocará em nós um novo Espírito, se chama regeneração, que Deus nos dá, um novo nascimento, algo que o mundo não pode prover, que o mundo não pode dar, que a ciência não pode entregar, que a psicologia não pode colocar no homem, nem nada pode colocar no ser um novo nascimento através do Espírito de Deus e da sua palavra, coisa a qual nós, cristãos e homens e mulheres de Deus, devemos primar por andar em sua palavra, em sua vontade, para que o inimigo não ache em nós ocasião. Existem pessoas que Deus quer restaurar e regenerar e limpar a imundície, trocar o seu coração e a sua vida, mas são pessoas que infelizmente não querem ser regeneradas. Escutam a palavra, entendem a palavra, sentem a necessidade de entregar, porque Deus não arromba, Deus não é usurpador, Deus não é manipulador, Deus não vai contra o livre-arbítrio, e mesmo conhecendo a vontade de Deus, não permitem que essa regeneração aconteça. Querem andar da forma antiga, querem viver da forma antiga, querem ter, Deus não tem parcialidade com o inimigo, não há ligação entre trevas e luz, Deus não permite isso, mas aqueles que se entregaram a Deus, vivem uma nova vida através do Espírito Santo de Deus, amém? E não há acusação, o diabo não tem poder de chegar e fazer algo em sua vida, porque agora você morreu para o mundo e suas concupiscências, e agora vive para Deus. Amém? Aí o diabo não tem jeito de chegar e tocar em você. As pessoas que são regeneradas, elas procedem de Deus. João capítulo 1, no versículo de número 13, diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 13. Diz assim, olha: filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade mas de Deus. Se você é regenerado, se Deus tem uma obra, se algo está acontecendo em sua vida, não fala assim, não foi porque eu quis. Fala, não foi porque eu quis, mas Deus quis. Deus tem chamados. Vamos aí, muda aí. Você pode até, na verdade, entender bem que Deus está chamando, e Deus tem um projeto, e Deus tem algo para fazer em sua vida. É bem verdade que Deus, Ele permite a sua escolha, mas Deus, aqueles que são regenerados, é porque Deus olhou para você, e olhou para as suas necessidades, e olhou para as suas lutas, e te chamou e falou: eu quero esse aqui. E a Bíblia diz: são muitos chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, não querem. Alguns não desejam, porque pensam: mas se eu permitir que Jesus faça essa mudança em minha vida, eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão daquilo, eu vou ter que deixar de ir lá no bar da Neuza. Falei o nome do bar, não é? Então, não nós, mas as pessoas acham que aquilo será por mais difícil. Mas nós vamos ver aqui que a verdade é que quando nós entregamos a vida para Jesus, temos a restauração, nós já não mais andamos pela carne, e nem nos guiamos pelos desejos da carne, e nem queremos mais estar no meio das coisas que são carnais, mas a nossa vontade é começar a buscar as coisas que são de Deus. Queremos buscar a palavra, queremos estar com pessoas que são de Deus, queremos orar, queremos entender, queremos estudar, queremos cantar, ouvir o que é de Deus, ver o que é de Deus, fazer o que é de Deus. Queremos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, mais e mais. Os regenerados, eles buscam as coisas que são dos céus, amém? Essas são as distinções. Alguns dizem: estar cheio do Espírito Santo, buscar cheio, derramar do Espírito Santo. Irmãos, é tão simples entender isso. Algumas pessoas têm a visão de que ser cheio do Espírito Santo é alguém que pula, que sapateia, que vira cambalhota, que faz mil coisas, e são coisas visíveis. Mas estar cheio do Espírito Santo, quando somos regenerados, restaurados, a Bíblia diz que Ele colocará dentro de nós um novo Espírito. O Espírito dele habita em nós. E estar cheio do Espírito Santo é cada vez fazer mais o que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos. Amém? É simples assim. Esse cara é tão cheio do Espírito Santo que ele faz tudo o que Deus quer. Olha que interessante, essa pessoa, essa mulher, essa esposa, como ela anda de maneira sensível. Olha esse homem, como ele é, esse jovem, como ele anda lutando contra as coisas que são carnais. Olha esse casal de maneira santa. Olha, né, esses namorados, como eles andam de maneira diferente. E não é possível, num mundo maluco como esse, eles andam corretos.
Sabe o que é? Cheios do Espírito Santo, porque trocou o coração e foi regenerado. Aquela coisa corrompida, problemática, cancerígena do pecado, ele foi arrancado, e agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então ser cheio do Espírito Santo é o que foi regenerado, e cada vez ele anda mais e mais na vontade de Deus, fazendo o que Deus quer, do jeito que Deus quer. Ser cheio do Espírito é muito mais isso do que manifestar algo visível e momentâneo, porque ser cheio do Espírito é andar de maneira qual Deus quer, quando não tem ninguém olhando, porque quando tem alguém olhando, querendo ou não, as pessoas se esforçam um pouquinho mais. Ixi, o que vão pensar de mim? Mas quando não tem ninguém olhando, lá na sua casa, lá na sua viagem, quando não tem ninguém, é aí que se manifesta a verdadeira regeneração de Deus na vida das pessoas. João 3, no versículo número 3, se a regeneração não existir, não podemos ser salvos. Se a minha forma de viver e a minha forma de ser, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma, em tudo que eu fizer não for mudada, minha mentalidade, coisa e tal, então isso denota ou demonstra que não houve regeneração, e não havendo regeneração, não há salvação. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não quer, irmãos, nascer de novo, ser regenerado, ser transformado, ter uma nova consciência, uma nova conduta, ser transformado do que era, totalmente da forma de viver, é mudado. Quem não nascer de novo não pode ver o que, irmãos? O reino de Deus. Então, o que ele está tentando dizer? O que é isso? Que quem não tiver uma vida nova, uma forma nova de viver, uma maneira diferente de agir, uma maneira totalmente contrária à forma que ele era, mostra que ele não foi restaurado e que o Espírito de Deus não o domina. Então essa pessoa não poderá ver o reino dos céus, ou seja, ela não poderá ser salva, ela não poderá estar com Deus, seus anjos, não poderá ter acesso à Nova Jerusalém, não poderá ter acesso às coisas inefáveis de Deus. Aquela passagem a qual Paulo fala que o que os olhos não viram, o que a mente não concebe, o que o coração não pode sentir, enfim, é o que está separado ou preparado para aqueles que amam a Deus, ou que andam segundo seus propósitos. O que não é regenerado não poderá ter acesso, e será uma grande pena, não é? Mas tudo isso depende do quê? De nascer de novo. Tudo isso é algo ligado, está intrinsecamente ligado em ser uma nova criatura. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, no versículo de número 17. Isso nos mostra muito claro e muito bem o seguinte: 2 Coríntios 5, versículo de número 17, mostra a regeneração de uma forma bastante clara. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em quem, irmãos? Cristo. O que ele é? E o que aconteceu? E o que mais? Tudo se fez novo. Olha que fácil e simples de entender. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então essa pessoa foi transformada, agora ela é filho de Deus. Eu já disse aqui e volto a repetir, nem todos dizem eu sou filho de Deus, Deus fez todos. Não é assim. Se você vê em João, Evangelho de João, diz que Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus em Jesus Cristo. Quando o aceitamos e andamos como Ele quer, somos transformados de velha criatura, apenas em criatura, a filhos. Então ele diz que agora nós somos pessoas novas em Cristo, e que essas pessoas novas automaticamente têm as coisas totalmente renovadas. Ou seja, eu bebia a bebida alcoólica, não bebo mais. Eu era uma pessoa que, não falando eu, tá? Por favor. A pessoa se prostituía, não se prostitui mais. Traía a esposa, traía o marido, não trai mais. Se deitava com a namorada e praticava sexo fora do casamento, não faz mais. Era uma pessoa que mentia, que enganava. Hoje escutei uma pregação o pregador estava detonando sobre a preguiça, coisas as quais as pessoas acham que não, mas é um pecado capital, um pecado colocado como um pecado grande, e muitas pessoas acham que não tem valor, mas há valor negativo, é claro. Preguiça. Ai, que preguiça, ai, que preguiça. E ele diz assim, você não vê muitas pessoas orando: Senhor, me perdoa que eu sou um preguiçoso, né? Mas veja, a nova criatura era preguiçosa, mas a velha criatura era preguiçosa, mas a nova é disposta, amém? As coisas mudam o vício,
muda a forma de pensar, a forma de falar, o meio que ele vive, muda a sua disposição, tudo muda, porque ele começa agora a habitar dentro dele o Espírito Santo de Deus. Então o que acontece com o diabo? Antes o diabo podia deitar e rolar, antes o diabo tinha acesso, antes ele poderia tocar naquela vida, antes ele poderia enfermar, antes ele poderia bloquear caminhos, ele poderia manipular, destruir, trazer coisas más para ele, mas agora já não pode mais, porque ele é de Deus e Deus habita nele. Você acha bem e pense bem, será que realmente o diabo poderia entrar na vida de alguém que tem o próprio Deus habitando nele? Sim ou não? Nunca e jamais. Então nós temos que começar a pensar que nascer de novo produz em nós coisas novas. Quem nasceu de novo, ou seja, o nascimento espiritual de regeneração, ele tem uma novidade de vida. Isso tudo é atrelado à salvação. Abra aí Tito 3 no versículo de número 5, Tito 3 no verso 5, mostra que essa renovação que vem pelo Espírito, que regenera, é que também nos salva. Tito 3 verso 5. Tito 3, verso 5. Amém? Olha bem. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, a salvação não é por obra que eu faço. Você sabe bem que tem algumas vertentes e linhas de religião que dizem assim, vamos fazer obra, coisa e tal. Muito embora Tiago 1,17, se não me engano, diga que a fé sem obras é morta. É bem verdade, mas só as obras, elas não podem salvar. Existem pessoas que dão casas e carros e comida, e fazem lanche, e fazem sopa, e fazem cobertas, e dão cobertas, coisa e tal, achando que essas boas obras trarão salvação. Já Tito está dizendo o seguinte, que não por obras de justiça que houvéssemos feito, a salvação virá pela regeneração do Espírito de Deus em nossa vida, não por obras que nós fizemos. Mas ele diz, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Amém? Então veja, como é que eu sou restaurado? Como é que eu sou transformado? É quando eu dou espaço para o Espírito Santo mudar a minha vida, quando ele habita em mim, quando eu começo a buscá-lo, quando eu começo a abrir espaço para ele, mesmo com dificuldade, porque a verdade é assim, eu não fui toda a vida cristão, né? Eu era conhecedor, é muito diferente. O pessoal, meu pai é crente, minha mãe é crente, ou fulano vai para a igreja, eu vou uma vez por ano na igreja. Estava conversando com um camarada que estava fazendo, isso eu não posso falar, mas estava andando com ele no carro, coisa e tal, e diz, aí rapaz, tua mulher é cristã e coisa e tal, você não é? Não, pois é coisa e tal, é que eu sou católico, nada a ver com a religião, só para você entender. Aí ele diz assim, aí eu falei, é mesmo? E aí você continua indo na Páscoa e no Natal? Aí ele deu risada, ficou meio vermelho, não, só em alguns casamentos. Então, se ele acha que pela forma dele ir para a igreja, aos casamentos, que Deus irá salvá-lo, não vai. Ele precisa ter uma abertura, porque é às vezes difícil. A pessoa que não é cristã, como eu não era no passado, Deus não pode mudar da noite para o dia. Mas o Espírito Santo, através da palavra, acha um espaço, planta uma semente, e ela vai achando espaço à medida que eu vou adubando e regando isso. Não é da noite para o dia que nós somos transformados, mas nós podemos, pelo poder do Espírito Santo e pelo nosso livre-arbítrio, dizer, Deus, há algumas coisas que o pastor fala e que a Bíblia diz, que para mim é difícil. Como que eu vou abrir mão disso? Como eu vou abrir mão disso? Como que eu vou transformar minha vida para isso ou por aquilo? Como é que eu faço? Me ajuda! Nós precisamos pedir a Ele, amém, igreja? Precisamos pedir, Deus, me dá uma ajuda, está difícil nessa área, eu quero ser salvo. Está falando que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, eu quero ver. Você quer ver o reino dos céus? Amém? Você quer ir lá para o céu, ver aquelas maravilhas? Amém? Nós queremos ir, mas eu preciso nascer de novo, e tem algumas coisas que realmente são complicadas no processo, são complicadas. Existem pessoas que vêm, eu vou dar um exemplo simples, vêm à igreja e estão fumando, mas no processo Deus vai limpando, a água vai lavando, e quando ela percebe, ela está livre, amém, irmãos? Tem pessoas que vêm à igreja que têm dependência de N questões, N problemas, mas ela permanece dando espaço, e Deus vai trabalhando, e a hora que ela percebe, o Espírito Santo a lava, o Espírito Santo habita nela, e ela é livre, é uma nova criatura. E a nossa maior objetivo, irmãos, não é aqui, nosso maior objetivo é ir aos céus.
Nosso maior objetivo é ser salvo. Nosso maior objetivo é eternidade. Porque a eternidade virá e é algo que existe. E tem muita gente que está menosprezando a eternidade e está levando na brincadeira. Só que eu vou dizer, a coisa está tão apertada, de uma forma tão séria, que nós não podemos brincar com isso em tempo, em maneira alguma. Não podemos brincar com isso. 1 João 5, no versículo de número 1, mostra-nos que a regeneração ela é obtida através da fé. Nem abra, escuta. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, como que nós vamos crer, ou seja, acreditar que Jesus Cristo nasceu de Deus, que é o Cristo, é o Messias, né, é o escolhido, é o ungido, se não houver fé? Nascemos de Deus através da fé. Pergunta ao seu irmão: você tem fé? Eu tenho, mas sabe aquele negócio? Eu não acredito muito. Você tem, mas aquele negócio você não acredita muito? Eu tenho, mas eu tenho minhas dúvidas. Isso não é fé, isso é contrário à fé. Se está na palavra de Deus, como dizia aí pastores há muito tempo, aí diz, vou contar de novo a história, que vocês são muito bons, né, para dar risada das piadas que eu já conto há 20 anos. O pastor estava lendo lá, então o Senhor deu um sono profundo em Adão, e ele tirou a costela, ele fez a mulher, aí ele virou para cá, o ventilador fez e aí caiu lá na construção da Arca de Noé, e ele fez a mulher, coisa e tal, e passou o piche por dentro e por fora. Vocês viram, irmãos? Tá vendo? Vocês são bons, vocês riem de tudo, né? Glória a Deus. Então o pastor falou: viu? Está na Bíblia? Eu acredito. Então existem pessoas que têm dificuldade de acreditar a Bíblia, então isso trava. A Bíblia, irmãos, não é para ser questionada. Existem muitos fatores bíblicos que realmente trazem alguma confusão e trazem, sabe, se o cara precisa estudar profundamente para entender. Existem outras coisas que todo teólogo vai para correr do Deuteronômio 29, que diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós e os nossos filhos para sempre. Existem coisas na Bíblia que as pessoas poderão estudar e poderão dar sugestões e opinar e dizer que acha, mas não teremos resposta. Mas eu preciso olhar para as coisas simples da Bíblia e começar a acreditar em coisas simples, como Deus me amou de tal maneira que entregou o seu único filho, filho unigênito, por amor a nós, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Diga: isso é necessário? Ter fé. Então, irmãos, é simples. Aí o inimigo não vai ficar, aquele que é nascido de novo, irmãos, o diabo não tem poder sobre ele. O diabo não pode ficar tocando e manipulando e detonando e colocando barreiras e obstáculos. Mas é necessário nascer de novo, é necessário buscar Deus. Venha tocar em minha vida, o que é que você está vendo? Há problemas, há dificuldade, estou com dificuldade de largar desse negócio, ou dessa coisa, e desse trem, como diz o outro. Para isso a palavra de Deus, se você abrir Isaías Deuteronômio 8:3, você vai ver que mesmo no Velho Testamento, e Jesus faz uso dessa palavra, você vai ver que para uma vida espiritual firme e inabalável, ela precisa ser sustentada pela palavra de Deus. Deuteronômio 8:3 diz assim: olha, ele te afligiu e ele te deixou ter fome, pois te sustentou com o maná que não conhecias e com os teus pais também não conheceram, para te darem a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai do que, irmãos? Da boca de Deus. Está vendo? Então quer dizer, como que viverá o homem? Ele está falando para o povo judeu: eu deixei vocês terem fome lá no Êxodo, ou na passagem do Egito até a terra prometida, e deixei o maná descer, mas deixei vocês padecer para que vocês entendam que a vida real é a palavra. É o que te sustenta, é o que te fortalece, é o que te muda, é o que te faz andar diferente, é o que te dá força para renunciar ao pecado, é o que te dá força para você ser forte em Deus. Quando tem alguns capengando, eu fico, meu Deus, indignado com alguns. Estou fraco. Está fraco, irmãos. E pergunte se o irmão está fraco. Agora pergunte: por um acaso deixar de ir aos cultos te fortalece? Sujou, né? Aonde é que você aprendeu que deixar de ir ao culto, ou oração, é vitamina para fraqueza espiritual? Aonde na Bíblia que diz aí? Se estiver fraco espiritualmente, comece a faltar os cultos. Onde você aprendeu essa doutrina?
Porque se a pessoa está enfraquecendo, e é natural que ocorra, mesmo nascido de novo, nós precisamos tomar cuidado, porque é natural. Quando a Bíblia diz, olha, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, é porque a pessoa vai vivendo a rotina espiritual e a batalha, e isso pode gerar na pessoa um tipo de imobilismo, sabe, uma apatia. Então é ali que ela tem que acelerar e mais firme. Mas não, o camarada começa a ver que a coisa está ficando feia, ele começa a parar de ir à igreja, quer ficar forte, ele vai quebrar no meio, o diabo vai detonar. Pede para alguém amarrar o teu pé e puxar, pede para amarrar no rabicho do carro e traz a igreja, põe ali. Nós temos uma cadeira de roda, qualquer coisa estiver muito fraco, descer do carro, nós descemos você e pomos aqui na cadeira e deixamos você escutar o culto, porque a palavra de Deus nos dá força, é alimento para nós, amém? Então nós temos que entender que o novo nascido, irmãos, ele não se alimenta das porcarias do mundo, ele se alimenta das coisas que vêm de Deus. Então ele permanece forte, o inimigo não o destrói, o inimigo não pode brincar com ele, não pode manipular, não pode destruir, porque ele é fortalecido pelo poder que vem dos céus, amém? Precisamos entender isso, precisamos entender. E por último, 2 Coríntios 4 no verso número 11, 2 Coríntios 4 no verso 11, o apóstolo Paulo vem e diz algo fantástico para quem nasceu de novo, que chega a ser até conflitante, mas ele diz: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Entregues à morte? Sabe o que é isso, irmãos? Ô bicho, vamos sei lá, vamos para eu nem sei falar o que, vamos lá para um trem, que é do diabo. Rapaz, eu estou morto para isso. Bicho, você está vendo, vamos fazer um negocinho, um esquema aí. Rapaz, estou morto para isso, morri. Se você me chamar para a igreja, estou vivo. Se você chamar para a coisa do diabo, eu estou morto, amém, irmãos? O que nasceu de novo, que é regenerado pelo Espírito, ele vive e anda pelas coisas do Espírito, ou seja, o que é carnal, ele morreu, e assim o diabo não poderá tocar em nós, amém? Então coloque-se em pé, seus restaurados e regenerados, em nome de Jesus. E se porventura, talvez você diga: mas isso é meio difícil. Realmente é difícil para o homem. A Bíblia diz: impossível para o homem, mas a Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível. Deus tem algo para a sua vida que é possível. Deus tem algo para a sua vida que é possível. Deus tem algo para a sua família que é possível. Deus tem algo para o seu caminho que é possível. E é necessário que você entenda isso. Permita Deus trabalhar. Para você que já nasceu de novo, que você possa buscar em Deus essa força. Para você que ainda está buscando que o Espírito Santo de Deus encontre repouso na sua vida, fala com Ele. Ele virá, mudará a sua vida, trabalhará em seu coração, e você vai ver como que dia após dia o teu prazer é estar na casa do Senhor, que o teu prazer é estar em Deus, que o teu prazer é estar buscando ao Senhor, porque você morreu para as coisas do mundo e agora você vive para as coisas de Deus, porque você agora não é uma pessoa que vive aquela pessoa corrompida mais, você é uma pessoa que foi renovada. Deus quebrou o coração de pedra e deu um coração que sente a Deus, um coração que é guiado por Deus, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você não é mais uma porta toda trancada de bronze com ferrolhos de aço, mas você abriu a porta para que o Espírito Santo de Deus entrasse. E aí Jesus vem dizer: eis que estou à porta e bato. Jesus quer ceiar contigo. Eles querem fazer algo grande na sua vida, fortalecer as tuas fraquezas, e eles querem realmente restaurar e regenerar a vida do homem. Para isso Jesus se manifestou, para mudar a nossa vida. Fecha os teus olhos, põe a mão em seu coração. Pai, nós estamos reunidos aqui neste lugar para bendizer o seu nome, para declarar que tu és Senhor, para declarar, ó Deus querido, que não somos nada sem Ti, e para declarar, ó Pai, que não há obras que possamos fazer para que sejamos justificados. Não há nada que eu ou qualquer homem possa fazer ou entregar, se não for, ó Pai, a Tua obra redentora, se não for o Teu Espírito que habita em nós e pela lavagem de água pura nos purificasse, pelo Teu sangue nos restaurou. Pai Santo, cobre-nos com o Teu precioso sangue esta noite. Cada vida que aqui
aqui está, ó Pai, e algumas talvez enfraquecidas, algumas talvez ainda não entregaram realmente o seu coração a Ti, que possam começar a Te buscar, ó Deus, para que o Senhor possa fazer a mudança completa e absoluta, para que possam ver o Teu reino. Meu Deus, o nosso maior objetivo não é sermos vitoriosos nessa terra, e nem mesmo termos, ó Deus, conquistas fantásticas aqui nesta terra, mas a nossa maior vitória é podermos receber do Senhor a coroa da vitória, a qual o Senhor não dará somente a qualquer um, mas a todos que lutaram. Pai querido, é isso que nós queremos, meu Deus, um novo nascimento, fortalecimento em Teu Espírito, buscar a Tua presença, buscar a Tua face e fazer a Tua vontade, para que o império das trevas não tenha domínio sobre nós, que sejamos, como diz a Tua palavra, verdadeiras cartas abertas para o mundo, que eles olhem para nós e vejam a regeneração do Teu Espírito em nós, que olhem para a nossa vida, que olhem para os nossos atos, que olhem para tudo que nós fizermos e possam declarar: verdadeiramente Jesus Cristo fez uma obra nesta vida, mudou esta consciência, mudou esta pessoa, e assim, Pai, seremos propagadores da Tua glória infinita. Cobre-nos com Teu sangue, Pai. Nós pomos por terra toda a amarra do inimigo, toda mentira, meu Deus querido, todo enfraquecimento que Satanás traz através da mentira, nós quebramos em nome de Jesus e declaramos que Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor de todas as nossas vidas. Tu és quem deve coordenar, Tu és quem tem o senhorio, Tu és quem tem todo o direito de trabalhar em nós. Pai, veja aqueles que estão fracos, veja aqueles que, meu Deus, talvez estejam em laços, em cadeias, ou vícios, ou pecados, que o inimigo tenta deixá-los cativos, e quebra agora e rompe, Pai, todas essas cadeias, para que eles possam, Pai, serem livres e buscarem essa liberdade, esta novidade de vida, que é sermos guiados pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, restaura, Pai, regenera, transforma, renova, fortalece, meu Deus, é a nossa oração nesta noite, em o Teu nome, Jesus, nós oramos, porque cremos que Tu és o Deus que muda todo o poder do diabo, e meu Deus, ele não tem poder, todo o domínio dele, Pai, é mudado em nada. Tu és quem pode realmente mudar a nossa vida, e é a Ti, Senhor, que nós clamamos. Muda-nos, ó Deus, pelo Teu poder. Pai querido, toma conta das nossas vidas, fortalece o fraco, liberta o preso, Pai Santo, dá força ao oprimido, para que sejam livres, em o nome de Jesus nós oramos, e todo o povo de Deus diga amém, e aplauda o Senhor Jesus. É Ele quem nos liberta. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor.